Fala, povo. Então, bom, mais um vídeo aí. Talvez eu ainda tussa um pouco, porque ainda recuperando ainda do Covid. Tô na rua, mas eu tô negativo, tá? Antes que alguém pense besteira aí. Já tem mais de 10 dias já que eu tô negativo, na verdade, mas essa bosta atacou meu pulmão. E ainda tô recuperando, na verdade. Nem consigo ainda treinar, não tô conseguindo treinar ainda. Subi 2 andares de escada, já tá me matando. Tipo, chego no segundo andar morto já. Então tá foda. Mas, de acordo com o médico, vou recuperar daqui uns dias ainda. Aí vai mais uns 15 dias até recuperar um pouco e uns 30 dias para estar 100%. E é isso aí. Mas bom, não é o caso. O que acontece? Esse vídeo aqui, na verdade, é porque tem muita gente aí que me pergunta como que eu me legalizei aqui na França. Então esse vídeo é pra... Que bosta, toda hora essa porra desse trem. Então esse vídeo é pra falar como se legalizar. Vou falar alguns métodos para se legalizar aqui e poder vir legalmente. A melhor maneira, gente, para ser sincero, a melhor maneira é fazer tudo no Brasil, porque depois aqui é complicado, tá certo? Realmente, depois aqui fica muito complicado. Só para vocês terem uma ideia, depois de estar aqui, vocês vão precisar de no mínimo 3 anos para poder conseguir legalizar. Ou seja, vocês vão ficar aqui 3 anos ilegal, com medo de polícia, com medo de controle, com medo de tudo, sem poder dirigir, sem poder fazer muita coisa. Conta no banco vocês ainda conseguem abrir com o passaporte, mas vocês não vão conseguir alugar um local para vocês, vocês não vão conseguir, vocês vão ficar bloqueados para muita coisa. Então, mas é igual eu disse, tem muita gente aqui, muito brasileiro ilegal aqui. Aqui não tem muito problema de ser deportado, a não ser se você esteja fazendo alguma coisa ilegal, tá certo? Se você estiver fazendo alguma coisa de ilegal, tipo dirigindo, nesse caso vocês podem ser deportados ou cometer algum crime, com certeza. Mas também eu já vi casos aí de gente que... Eu já vi casos aí também de gente que foi pego no metrô, tipo, tava indo trabalhar, não tava fazendo nada de errado, e foi deportado. Então tem casos e casos. Foi pego no metrô, não tinha documento, com certeza não tinha documento, né? Tava ilegal e foi deportado. Então tem casos e casos, então não dá pra dizer que não é deportado. Mas eu também conheci um rapaz aqui, um cara que ele foi parado tipo umas 5 vezes pela polícia. Todas as vezes ele foi preso, né? Porque quando você é controlado, você não tem documento, você vai pra prisão, vai pra cadeia. Então eles normalmente ficam lá presos uma semana, 30 dias, já é algo que não é legal, e depois eles te liberam e mandam você se legalizar, ou te dão uma carta de expulsão, que eles falam, é um convite para deixar o país. E a pessoa acaba não deixando o país, então nesse caso ela fica aqui, ainda continua. Então as pessoas não são, tipo, eles não te prendem e não te colocam no avião e você vai embora direto. O que acontece é você é preso, que já não é legal, né, gente? Ficar numa cadeia aí 30 dias aí, 28 dias no caso, já não é legal. Então
não é algo agradável, diríamos assim, mas acontece do pessoal não ser deportado, tá certo? Mas vamos direto ao ponto, que é o que acontece? Como se legalizar? A melhor, igual disse, a melhor maneira é de fazer isso direto no Brasil, que é o meio mais rápido, mais prático e mais barato também. Muita gente acha caro, mas não, é o mais barato, o mais viável de se legalizar é no Brasil. Tem várias formas de se legalizar, tá, gente? Vou falar de algumas para as meninas aí, que são jovens ainda, que é trabalhar como au pair, que é como que fala? Esqueci. Olhar criança, esqueci o nome. Que merda. Babá. Olha lá. Babá. Para ser babá de criança, trabalha normalmente para que vão trabalhar aí na casa de família e tal. Normalmente você já sai do Brasil já com um visto de au pair. Esse é um visto que muita gente consegue, tá? Não é um vídeo, não é um vídeo. Esse é um visto que muita gente consegue. Não é um visto muito difícil, mas nesse caso, como au pair, ou vocês precisam falar inglês, no mínimo, tá certo? Que a maioria de au pair aqui vocês vão conseguir falando pelo menos inglês ou francês. E a não ser se vocês consigam com uma família de brasileiros ou portugueses, que vocês vão conseguir somente falando português. Mas eu aconselho, já até para viver aqui, eu aconselho já ter pelo menos o inglês. Na verdade é o francês, né? Mas não tendo o francês, o inglês você consegue se virar aqui. O inglês é uma língua universal, então você consegue se virar bem. Por ser uma capital turística e tudo, muita gente aqui fala inglês, então é suave. A forma de conseguir o visto é indo na embaixada francesa aí no Brasil e dar o início à documentação já na embaixada. As embaixadas francesas no Brasil tem algumas, não é só uma. Eu sei que tem uma itinerante, que eles falam, uma itinerante em Belo Horizonte, e eu sei que tem uma no Rio e uma em São Paulo. Não sei se tem em Brasília, mas as que eu sei são essas três. Talvez tenham outras que eu não saiba, mas é só você jogar na internet Embaixada Francesa do Brasil que vocês vão ver onde tem. E eu acho também que, de acordo com o pedido de visto que vocês forem fazer, depende também da embaixada. Não são todas as embaixadas que fazem, tá certo? Embaixada ou consulado, na verdade, né? Porque também tem um consulado, porque na verdade isso é no consulado, na verdade, consulado francês, que vocês vão conseguir. Então, um dos vistos que você tem, que vocês conseguem para as moças aí, é esse, que é como au pair, e o outro é como no caso para as moças é esse, como au pair, e os outros aí para outra galera aí tem o visto para estudar o francês. Porém, esse visto é um pouquinho mais complicado, porque não é complicado, na verdade, é um pouquinho mais caro, porque vocês precisam fazer
a inscrição já na escola antes de fazer o pedido. E para fazer a inscrição na escola de francês, no caso vai ser na Campus France, para vocês fazerem esse pedido, vocês precisam fazer já a matrícula na escola, e para fazer a matrícula vocês precisam pagar. Normalmente o Campus France não é muito barato, se eu não me engano. Gente, talvez, eu não tenho certeza, mas eu vou falar de 2017, que foi quando eu procurei. Era 3.500 euros. Então, nessa altura do campeonato, principalmente no preço que o euro está, é um pouco caro. Então, talvez agora tenha mudado os valores, mas... talvez tenha mudado os valores, mas eu estou falando de quando eu procurei, de quando eu fiz. Então, um dos vistos é esse, que é o visto estudo. Então, mas no visto estudo vocês conseguem trabalhar, que é um visto estudo-trabalho. Então vocês podem fazer a matrícula de vocês na escola. Depois de ter a matrícula, tudo, nesse caso vocês não precisam falar francês, não precisam falar inglês, somente o português. Por quê? Vocês estão vindo para aprender o português. O português. Estão vindo para aprender o francês. Mas, nesse caso, vocês precisam fazer pelo menos a matrícula na escola e já pagar a matrícula. Eu não sei quanto é a matrícula, mas normalmente é 3.500 euros por ano, eu acho. Não sei se é um ano, não sei se acho que é um ano, é 3.500 euros por um ano. É alguma coisa assim, mas é só procurar aí Campus France que vocês vão achar. Ok, essa é uma das formas que é a mais fácil, porém mais cara, porque nesse caso vocês não precisam falar francês, não precisam falar outra língua, pode ver, somente com o português que dá certo, porque vocês estão vindo para aprender uma língua, vocês estão vindo para estudar. Então é suave, mas é um pouquinho salgado aí, tá certo? Para quem não quer gastar, mas é igual eu falo, de toda forma é mais barato. Outra forma é conseguindo emprego. Se vocês tiverem uma empresa que contratem vocês para trabalhar aqui, aí nesse caso também vocês conseguem vir só com o visto de trabalho, vocês não precisam de muita coisa, só o visto de trabalho, vocês já conseguem o visto de trabalho e já vem já para trabalhar. Porém, nesse caso, se você não tiver uma profissão bem específica, é muito difícil de vocês conseguirem um visto aqui, porque quase todas as profissões têm aqui. Então vocês vão precisar de ter uma profissão aí bem específica, de uma área que esteja em falta e que não tenha essa mão de obra disponível aqui, tá certo? Porque os impostos aqui são caros, e as empresas, quando contratam um estrangeiro, elas pagam mais impostos, que seria, vamos dizer que seria como se fosse o INSS aí no Brasil. As empresas pagam mais INSS para um estrangeiro do que para uma pessoa que já está aqui legalizada. Então é bem complicado. Mas tem outras formas. Por exemplo, nesse caso de mão de obra ou de coisas específicas, vocês podem ver como uma das formas fáceis também é como profissionais do esporte, mas nesse caso precisa ser realmente profissional. Vocês precisam ter que no meu caso, por exemplo, vocês precisam ter um registro internacional no esporte, como
Um exemplo, que não é o meu caso esse, mas um exemplo, uma coisa que tem, que no Brasil é bem específico, capoeira. Se você for um professor, um mestre em capoeira, vocês conseguem também vir aqui como mestre de capoeira para dar aulas, dar treinos de capoeira. Se não, que é o meu caso, por exemplo, você pode ser professor de esporte, Muay Thai, kickboxing, boxe, karatê, mas nesse caso já é uma área que já tem mais profissionais aqui, mas vocês podem conseguir nesse caso, ou então vocês podem conseguir no setor do esporte, é uma área que vocês conseguem com maior facilidade, porém vocês têm que fazer uma pesquisinha um pouco aí mais a fundo, tá certo? Deixa eu ver quais outras formas de vir com visto para cá. No caso, eu acho que são só essas, ou então para mestrado, mas aí para fazer mestrado vocês precisam ter já um diploma de segundo grau, vocês precisam ter falar francês para poder fazer um mestrado. Então essas são as formas mais fáceis, as formas que eu lembro aqui, mas depois eu vou fazer um vídeo mais específico, já bem detalhado para vocês, mas essas são as formas. Então deixa eu pensar. Então é isso, não tem muito segredo. Depois é igual eu falei, depois, se você vier como turista, você vai ter 90 dias aqui, mas você não tem direito de trabalhar, você vai ter 90 dias legais aqui. Mas muita gente fala assim, eu vou como turista e depois eu faço os papéis para poder conseguir o visto aí. Vocês podem conseguir, mas não é fácil. Vocês podem conseguir uma prorrogação do visto de turista aqui por 30 dias. Se você ficar 90 dias, depois você pode até conseguir uma prorrogação por mais 30 dias. Mas, como turista, para você conseguir o visto de trabalho, vocês não conseguem em 90 dias, gente. É no mínimo 3 anos. Vocês precisam ter no mínimo 3 anos aqui. Vamos supor que vocês conheçam uma francesa ou um francês, ou um europeu ou uma europeia, e vocês, não, eu vou me casar, eu vou e me caso. Se vocês se casarem, 5 anos. Se vocês fizerem uma união estável, 3 anos. Então, quando eu digo no mínimo 3 anos, mesmo com um casamento, mesmo com uma união estável, vocês vão precisar de estar aqui 3 anos e provar que vocês estão aqui 3 anos. Não é simplesmente o passaporte. Vocês precisam ter vocês precisam ter os seus passaportes, todos os comprovantes de que vocês ficaram em território francês durante esses 3 anos. E só o passaporte não prova, porque o passaporte, vamos supor que o seu passaporte foi carimbado na França, ele não prova que você ficou na França, porque com o seu passaporte você pode ir para Portugal, você pode ir para Espanha, você pode ir para vários outros países do espaço Schengen e depois vir na França e dizer que você estava aqui. Então só o passaporte não adianta. Então você vai precisar que a gente fala que Navigo, que é o cartão de transporte, de comprovante de residência. Você vai precisar de várias coisas que prove que você está aqui desde 3 anos, de conta no banco,
de endereço. Só que aí o que acontece? Acaba complicando, porque como você não vai ter documentação legal, você não vai conseguir, vai ser difícil você conseguir o endereço. Aqui você pode conseguir abrir uma conta no banco e dar o endereço, aí uma conta de telefone depois, aí você vai conseguir provar. Mas se não, vocês não vão conseguir. E aqui, quando você faz a carta Navigou, que é o passe de transporte, é um cartão, então ele fica registrado e você consegue tirar o extrato desse cartão depois, quando vocês tiverem já aí um tempo aqui. Então, nesse caso, mas é igual eu falei, é 3 anos, e 3 anos sem poder ir no Brasil, 3 anos sem poder visitar sua família, 3 anos com medo, 3 anos, tipo, se você vê um controle de polícia, você fica com medo, se você vê um carro de polícia, você vai ficar com medo. Então, é isso aí. Mas é igual eu falo, tem muita gente, eu conheço muita gente aqui que é ilegal, tá certo? Mas aí, quando você é ilegal, você vai, é igual eu falei, você vai trabalhar ao black, que vai ser recebendo por fora e correndo o risco das pessoas não te pagarem e tal. Então, é um pouco complicado, mas eu vou fazer um outro vídeo mais detalhado, tá? Falando aí como fazer para poder bem para cada coisa. Então vai ser porque esse vídeo é um pouco complexo, então vou fazer um vídeo bem detalhado falando como conseguir o visto como au pair, como estudo, um pouco não, bem mais detalhado, e também com relação a preços, que assim vocês vão poder ter um norte também, e também falando como se legalizar aqui depois, tá certo? Não sou nenhum expert, não sou advogado, então o que eu falo são coisas que eu sei de acordo com a experiência própria. Aqui tem muita gente que se passa por advogado, às vezes pessoas que falam que são advogados, eu já vi aqui que falam que são advogados, mas não são porra nenhuma, tá certo? Então, são pessoas que tentam se dar bem nas custas de pessoas ilegais aqui. Então tem esse caso também, que quando você é ilegal, tem sempre alguém querendo se dar bem nas suas costas. Mas é isso aí, vou ficando por aqui, e depois eu vou fazer um vídeo bem detalhado de como e o que é necessário para se legalizar para cada coisa, tá certo? Beijo, abraço e até a próxima.